Bem-vindos à Viagem Literária. A Porto Editora, com a colaboração da Câmara Municipal de Vila Real, tem o prazer de vos receber nesta segunda paragem. Viajamos com Laurentino Gomes e Richard Zimmler, conduzidos por João Paulo Sacadura. Esta etapa tem o apoio das Pousadas de Portugal, das livrarias Bertrand, da WUC, da Agência Lusa e da Antena 1. Acompanhem toda a programação em portoeditora.pt/Viagem Literária e em facebook.com/Viagem Literária Portugal. Pedimos que retirem o som dos telemóveis e desejamos a todos boa viagem. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a este magnífico Teatro de Vila Real, aliás, projetado pelo mesmo Filipe Oliveira Dias, que projetou o mesmo de Teatro também Municipal de Bragança, onde começou esta viagem literária. Esta é a segunda paragem, uma magnífica paragem que vamos ter aqui em Vila Real, e já agora fica aqui esta homenagem a este tão bom arquiteto que nos deixou há apenas 7 meses, com apenas 50 anos, e que, por acaso não sei se sabem, mas estão sentados numas cadeiras que têm um nome chamado Flame, que são inspiradas numa harpa e que ele concebeu também, este arquiteto, Filipe Oliveira Dias, e que são as mesmas cadeiras que estão na sala de imprensa da Casa Branca em Washington. Não é mais nada, uma boa ideia para a nossa criatividade, para a criatividade lusa. Então, a todos os vilarrealenses aqui presentes, uma boa noite e um grande abraço em nome da Porto Editora. Antes de apresentar os nossos convidados de honra, que por coincidência nasceram ambos no mesmo ano, do outro lado do Atlântico, eu queria só explicar as regras muito simples deste serão que vamos ter aqui. Portanto, vai ser aqui vamos ter uma hora de conversa com eles e logo a seguir, à volta de meia hora, perguntas em que eu vou por aí, à procura das vossas perguntas que lhes queiram fazer e que depois, logo a seguir, quando isto acabar, haverá então uma sessão. Eles estão aqui amavelmente, disponibilizam-se para autografar algumas obras que queiram dele, e se não tiverem, também se podem comprar aqui. Dá sempre jeito levar já agora uma obra de um autor que passa hoje a ser o vosso autor preferido, se Deus quiser. São 2. Têm 2 à escolha. E então eu passo a apresentar os nossos convidados. O nosso primeiro convidado vem do Brasil e defende que o seu país é a maior invenção de Portugal. Laurentino Gomes nasceu há 59 anos em Maringá. É uma cidade do Paraná, no estado brasileiro do Paraná, que foi criada 9 anos antes de ele nascer. Antes de ser escritor, ele foi jardineiro, foi sapateiro, foi empacotador de supermercado, foi auxiliar de escritório, foi escriturário, foi bancário, foi torneiro mecânico e quase padre. Depois foi jornalista e editor. Há 8 anos escreveu este livro, 1808, sobre a fuga da família real portuguesa para o Brasil. E foi tal o sucesso que mudou a sua vida e começou assim uma trilogia sobre a história do seu país, do Brasil. Há 5 anos lançou este 1822 sobre a independência do Brasil. E agora está cá para lançar o último desta trilogia, que é este, o 1889, que marca o fim da monarquia no Brasil e a implementação da República. No conjunto das suas obras já ganhou os 6 prémios Jabuti, que são os mais importantes e mais prestigiados prémios literários do Brasil, e vendeu 2 milhões de exemplares em todo o mundo. Ocupa a cadeira 18 da Academia Paranaense de Letras e é grande apreciador de bolinhos de bacalhau. Senhoras e senhores, peço o vosso aplauso para Laurentino Gomes. Laurentino, bem-vindo. Obrigado. Sente-se aí. Aqui? Ali, no meio. O nosso segundo convidado é 47 dias mais velho que o Laurentino Gomes. Richard Zimmler nasceu também há 59 anos e também na América, mas na América do Norte, num subúrbio de Nova Iorque. Também, antes de ser escritor, foi jornalista e tradutor, como ainda é. Não lhe faltam as profissões curiosas. Ele foi estafeta, foi empregado de mesa, foi músico em Itália e diretor de comunicação na Victoria's Secret, em São Francisco. Mudou-se por amor
para Portugal há 25 anos e há 13 que adquiriu a dupla nacionalidade, sendo agora norte-americano e português. No Porto, onde reside, foi 16 anos professor de jornalismo e cá editou há quase 20 anos o seu primeiro romance, O Último Cabalista de Lisboa, que o lançou na carreira literária, estando já traduzido em 23 línguas. Desde então, publicou 10 romances, um livro de contos e 3 livros infantis, mas também guiões de cinema e canções, incluindo um fado. Joga basquete, estudou música, é vegetariano não fundamentalista e só fica em hotéis cujos quartos se possa abrir a janela. Senhoras e senhores, o vosso aplauso para Richard Zimmler. Richard. Obrigado. Você está ali. Obrigado. Muito obrigado. Eu gosto de começar sempre esta primeira parte com alguns pormenores, digamos, da vida dos nossos convidados, até para nós os conhecermos um bocadinho melhor. E às vezes não é isso que transparece nos livros e, portanto, é sempre bom nós sabermos alguns pormenores da vida deles. Nomeadamente, não posso deixar de perguntar, começo já aqui pelo Laurentino, a que se deve o seu interesse pela história, até porque eu sei que isto vem desde as leituras que o pai lhe fazia e os Império Romano. Fala-nos um bocadinho como é que, já que escreve reportagens históricas, no fundo, digamos, de onde é que nasceu este interesse pela história? Sim, eu nasci no interior do Paraná, numa região muito isolada, em 1956. Era onde estava a fronteira agrícola do Brasil, avançando em direção à Mata Atlântica, que resultou, aliás, uma grande tragédia ambiental no Brasil, que é a destruição das nossas florestas. Mas era um lugar muito simples, muito isolado. O meu pai era um pequeno cafeicultor, estudou até o 5º ano do ensino fundamental e a minha mãe só até o 1º. Somos uma família de 4 irmãos, mas curiosamente, embora o meu pai tivesse poucos estudos, ele era um leitor voraz, gostava de ler especialmente livros de história. E ele, como não tinha livraria, não tinha nada, não tinha bibliotecas onde nós morávamos, ele emprestava livros do pároco local. E geralmente eram livros sobre histórias da igreja, o Império Romano, o Imperador Nero, Covades. Então, uma das memórias mais remotas que eu tenho é quando eu ia levar almoço na roça para o meu pai, que estava a trabalhar no cafezal, e nós nos sentávamos à sombra de um cafeeiro e ele me contava o que estava lendo. E falava, para mim aquilo era um grande encantamento, ouvir as histórias que o meu pai me contava dos livros que ele emprestava do pároco. E eu acho que vem daí essa minha vocação de, primeiro, contador de histórias, um grande interesse pela história, um grande interesse pelo passado, e que me levou tanto ao jornalismo quanto à vida de escritor de livros de história. Depois eu fui fazer jornalismo em Curitiba e trabalhei como repórter e editor por mais de 30 anos, mas sempre mantive um interesse paralelo pela história do Brasil, pelos livros de história em geral. E em 1997, essa paixão paralela se tornou a paixão principal, vamos dizer assim. A revista em que eu trabalhava, a Veja, tinha um projeto de fazer uma série de edições especiais sobre a história do Brasil que seriam distribuídas de brinde para os leitores. Uma dessas edições especiais era sobre a fuga da corte de Dom João para o Rio de Janeiro, em 1808. E eu fiquei encarregado de fazer essa edição especial. Comecei a pesquisar, o projeto foi cancelado, isso me gerou uma certa frustração num primeiro momento, mas aí eu percebi que havia uma oportunidade de fazer um projeto meu, pessoal, um livro-reportagem. E lancei, 10 anos depois, em 2007, o livro 1808. E aí aconteceu o que eu jamais poderia realmente imaginar. O livro virou um best-seller. Começou a vender muito mais do que eu imaginava. E o que me obrigou a tomar decisões drásticas, como, por exemplo, pedir demissão do meu emprego. Já não fazia mais sentido eu continuar trabalhando numa empresa de comunicação, cumprindo horário todo dia, se havia uma carreira de escritor batendo à minha porta. E foi uma decisão excelente. Aí, em seguida, fiz o 2º livro, e o 3º,
e o que me trouxe hoje a Vila Real. Este- A alegria dessa mudança. Temos que dizer que realmente é uma coisa extraordinária, neste sentido em que este primeiro livro mudou a sua vida, mas mudou a sua vida como o Laurentino demitiu-se, descasou, casou outra vez, fez terapia, mudou de sítio, mudou de vida, mudou tudo na sua vida, converteu-se, tudo lhe aconteceu na vida por causa deste livro. Foi. Esse livro foi como um vendaval, um tratar com furacão na luvas. minha vida. Estão a ver o efeito? Incrível. O livro é, por natureza, um objeto muito transformador, né? Quando o livro é relevante, é importante, ele transforma tudo o que encontra pela frente. Transforma os leitores, transforma os editores, mas ele transforma especialmente o autor. O autor não fica imune ao destino da sua obra. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui capturado pela minha obra e ela me levou a tomar decisões drásticas, mas são decisões com as quais, por exemplo, eu fui fazer psicoterapia. Eu realmente houve um problema de identidade. Quem sou eu, né? O que eu faço agora com esse livro e as pessoas e uma curiosidade muito grande por parte dos leitores, não só em relação à obra, mas também em relação ao autor. Mas hoje eu me sinto muito confortável e muito feliz com as escolhas que eu fiz, induzido pela minha obra. É preciso dizer que o Laurentino, por exemplo, que foi quase padre, teve 2 anos e meio num seminário, mas foi salvo por uma prima, porque ele apaixonou-se por uma prima. Foi. Foi eu quase... Na minha família... Não é que seja mau, mas... Era uma família tradicional do interior de Minas Gerais, em que todo filho mais velho tinha de ser padre. E eu sou o filho mais velho. Então me cabia ser padre. E eu fiquei 2 anos e meio no seminário. Mas aí aconteceu que eu me apaixonei por uma prima, numas férias que eu fui para casa, e decidi sair do seminário. A prima até hoje não sabe disso. Eu tenho várias primas, já contei essa história, todas elas perguntam, mas sou eu? Eu não conto, esse é um segredo de família. Mas me salvei para a sorte da Carmen, minha mulher que está lá em cima agora. Exatamente. A querida Carmen Gomes está connosco, que é sua agente e sua querida mulher. Eu também vou já passar ao Richard, mas também quero dizer que ele foi torneiro mecânico, o Laurentino, mas não precisou, tal como o Lula da Silva, mas não precisou de cortar um dedo para se reformar. Ele foi, quando mudou de carreira, Tem os dedos todos, continua com os dedos todos. Por enquanto. Já o Richard, que tirou um curso de religião comparada, de certo modo ainda hoje lhe dá jeito, porque escreve muito sobre o ciclo, por exemplo, o ciclo sefardita, e portanto sobre os judeus. No entanto, também fez uma viagem, quase, não sei se foi a viagem de fim de curso, que foi a Itália, e acabou por ser músico em Itália, uma coisa que poucas pessoas sabem, mas chegou a trabalhar como músico em Itália. Como é que isso aconteceu? Opa, eu já fiz muita coisa na minha vida. Eu estudei religião comparada na Universidade do Duque, em Carolina do Norte, e também, ao mesmo tempo, estudei música, guitarra clássica, porque eu gostava dos dois. E nos Estados Unidos é possível. O sistema é muito diferente de Portugal. Passamos 4 anos na universidade e a gente pode estudar arte, ou filosofia, ou música, é tudo possível. E logo a seguir à universidade eu fui à Itália com um programa de música e tocava guitarra clássica e com outros jovens. E foi uma experiência muito gira para mim, porque eu nunca pensei que eu ia ter a possibilidade de viajar fora dos Estados Unidos ou de viver num país estrangeiro, porque os meus pais nunca viajavam. Então, essa viagem à Itália mudou completamente a minha vida. É engraçado porque não diz isso, que nunca viajavam, mas há uma viagem só que fez, ainda em pequenino, mas os seus pais, e se repassa um bocadinho nos livros, e o Richard fala disso, por isso é que eu estou à vontade de falar disso. Sim. Tinha uma relação diferente com os seus pais, o pai era um bocadinho violento, o seu pai, sim, e portanto discutiam muito. E por isso foram uma vez a Washington, a única viagem que se lembra quando era pequeno. Mas de tal modo discutiam que o Richard, que eu sabe, nem sequer saiu do quarto hotel. Às vezes os jornalistas fazem trabalho demais e sabem tudo sobre a nossa vida, coisas que a gente não quer contar, quer esquecer. Sim, os meus pais fizeram, não sei porquê, fizeram férias uma vez na vida juntos,
porque eles discutiam tanto e não valia a pena a gente ficar junto. E fomos a Washington, D.C. E poderia ter sido giro, porque Washington tem museus espetaculares para miúdos, não é? Eu tinha, sei lá, 8, 9 anos. E eles discutiam e zangaram-se tanto que eu não queria sair do hotel, porque eu não queria estar com eles. Eu sempre era uma pessoa diferente e independente. E o meu pai ficou zangado comigo e disse, olha, se vais ficar no hotel, não vais comer durante todo o dia. E eu disse, tudo bem, eu não como nada, eu fico no hotel. Mas sabes, o que eu procurava muito em criança era paz e tranquilidade. Eu acho que qualquer criança tem que crescer num ambiente de estabilidade, de tranquilidade, de apoio. E quando não crescemos naquele ambiente, certas crianças ficam muito perturbadas, por não dizer destruídas. Eu, felizmente, tinha uma personalidade sempre muito independente e eu queria dizer, olha, quero afastar-me desta gente. Depois o Richard fez a sua tese de jornalismo, estudou jornalismo, fez o mestrado em jornalismo na Stanford University. Sim. E a sua tese era sobre... Lá está ele outra vez. A prostituição nas ruas. Exatamente. O que é que lhe atraía nesse tema da tese? Era uma coisa que não era comentada, não era estudada? Não... Eu sempre eu tenho personalidade, eu quero pesquisar o que eu não conheço. É a curiosidade do historiador, do jornalista, do romancista, queremos saber o que a gente não sabe. E São Francisco embora seja uma área metropolitana muito grande, 7 milhões de habitantes, a cidade em si é muito densa e não é muito grande. Então eu passava pelos prostitutos masculinos quase todos os dias. E eu pensava, já agora? Por que é que estes rapazes estão aqui? Como é a vida deles? Eles sofrem muito, porque era um tabu. Ninguém falava deles. E agora tenho uma personalidade muito subversiva. Quando as outras pessoas preferiam esquecer alguma coisa ou branquear, eu quero falar dela. Então eu fiz 40 entrevistas, mais ou menos 40, aos jovens, e descobri algumas coisas muito interessantes. Eu acho que a coisa mais interessante era... O problema da prostituição masculina é diferente da prostituição feminina por muitas razões. Mas os rapazes, em geral, estão na rua por quê? Porque foram corridos de casa com pais violentos que não aceitavam a sua sexualidade, quer seja homossexualidade, ou bissexualidade, ou transexualidade. Então, a única opção para eles era fugir. Porque São Francisco era uma cidade muito grande, onde eles foram aceitos. Porque a rua? Porque as nossas cidades americanas, e talvez Portugal e o resto do mundo, no Brasil, não estão preparadas a dar camas, quer dizer, um sítio onde eles podem viver a estes runaways, se diz runaways em inglês, jovens que fogem da casa. Então, em São Francisco, nessa altura, 1982, havia só 8 camas para runaways, que significava que eles tinham que ficar na rua. Agora, como é que um rapaz de 19, 20 anos vai ganhar uma vida? Ou ele podia trabalhar no McDonald's ou Burger King, ou ele pode vender o seu corpo. E para muitos deles era a melhor opção. Eu não estou a julgar, mas... Porquê? Eles me diziam sempre, olha, eu posso trabalhar no McDonald's para $3 por hora, ou eu posso ganhar 40, 50, 80 dólares numa hora. E era muito difícil eu argumentar com isso. Segundo o raciocínio deles, era a opção certa. Então, se a gente quer resolver o problema da prostituição masculina, temos que arranjar casas, apartamentos, sítios onde os nossos jovens podem ficar albergados e seguros. Nós já que estamos a falar já estamos a falar em viagens e estamos a falar na sua passagem pela Califórnia e depois veio para Portugal, já há 25 anos,
para o Porto, concretamente, aqui perto. Vamos continuar a viajar, já que isto é uma viagem literária também, e viajamos com esses dois convidados. É fácil viajar, e com os dois viaja-se também na história, e não só, porque o Richard, por exemplo, também tem o último romance, por exemplo, é em Portugal contemporâneo. Mas, passando aqui ao Laurentino Gomes, e com este seu primeiro romance, saído em 2007, portanto já saído há 8 anos, ele fala, e eu quero chegar a este, pronto, que está a ser lançado agora cá, mas é impossível chegar a este, o fim desta trilogia, sem passar por este, que se não conhecem, são obrigados a ler, porque isto não se lê, devora-se. E é extraordinário, como isto relata aquela coisa que todos sabemos, que Dom João VI, que foi para o Brasil, mas foi uma coisa, como o Laurentino conta, e muito bem, foi uma coisa que é, só depois de ler isto é que a pessoa se apercebe, e mesmo os portugueses também não têm este conhecimento a este ponto, que foi uma coisa extraordinária o que este rei fez. Porque era como um presidente hoje saísse de Portugal e levasse o Parlamento com ele e todos os carros oficiais e a Biblioteca Nacional e tudo o que ela contém, porque ele foi e mais os empresários importantes, e ele foi com toda a gente, foi com 9 coches e foi com 60 mil livros e foi com metade do dinheiro que circulava em Portugal, foi todo para o Brasil naquela altura, e foi com a corte e com e muitos nobres, foram milhares de pessoas que partiram em dezenas de caravelas e de barcos para o outro lado do Atlântico. Foi uma coisa de peso que as pessoas não têm noção, e ainda hoje não têm. E era uma coisa inédita, nenhum rei ia visitar a colónia, muito menos para governar lá. E o Carlos IV de Espanha tentou fugir. E não conseguiu. E não conseguiu. Foi preso, e Napoleão mandou prender. E este foi o único rei que, no dia a seguir a ele ter fugido, o Junot entrou em Lisboa, e se ele não tivesse fugido, se tivesse adiado um dia, não dá jeito, vai dar a Gabriela, quer ficar a ver. Não dava jeito. Se ele ficasse mais um dia cá, era apanhado pelo Junot e, portanto, nas invasões napoleónicas. Portanto, este facto que revela aqui é uma coisa que mesmo nós, não temos a noção. E foi uma mudança impressionante. Sim, esse fato é extraordinário, porque ele é um profundo, é um grande divisor de águas na história de Portugal e do Brasil. Com a ida da corte para o Rio de Janeiro, em 1807 e 1808, o Brasil prepara o caminho da independência. O Dom João leva para o Rio de Janeiro toda a elite portuguesa da época. Até na abertura do livro, no primeiro capítulo, eu faço uma comparação para facilitar a compreensão do leitor de hoje, né? Eu digo assim, imagina que hoje você acordasse, ligasse o rádio e descobrisse que o presidente da República, tivesse fugido para a Austrália. E com ela tinha ido todos os ministros, todos os deputados, todos os senadores. Tem gente que acha que seria até uma boa ideia hoje. Mas foi exatamente isso que aconteceu em 1807, 1808. Foram entre 10 mil e 15 mil pessoas, em 58 navios, mas não eram pessoas quaisquer. Era a rainha, Dona Maria I, que nós conhecemos como a Rainha Louca, o príncipe regente, a Carlota Joaquina, sua mulher, todos os barões, os condes, os viscondes, quase todos, né? Alguns ficaram. A alta hierarquia militar, a alta hierarquia da igreja, os grandes funcionários públicos, a Biblioteca Real Portuguesa, que era uma das maiores e mais importantes do mundo, com 60 mil volumes. Ou seja, toda a elite portuguesa e todo o aparato de Estado português se transferiu para o Brasil. O que é uma coisa realmente extraordinária. Às vezes, as pessoas, tanto em Portugal quanto no Brasil, às vezes consideram o Dom João um rei fujão, um rei covarde. Essa é uma semântica, aliás, há uma semântica curiosa que envolve a história da corte portuguesa no Brasil. Alguns livros se referem à transferência, à passagem, à transmigração, à mudança. Eu digo que foi uma fuga, ponto. Agora, não se deve confundir fuga com covardia. Às vezes, numa situação de grande perigo, de grande fragilidade, fugir pode ser uma decisão inteligente. E é o que o Dom João faz em 1807. Realmente, Napoleão as tropas do general Junot estavam marchando sobre já a fronteira de Portugal com a Espanha, se aproximando de Lisboa. Esse era um plano antigo na história de Portugal. Várias vezes, quando a independência de Portugal foi ameaçada, especialmente pela Espanha, que a rigor nunca se conformou com a independência de Portugal,
alguém levantou a ideia, olha, é preciso transferir a corte para o Brasil. O Marquês de Pombal, o Padre Vieira, vários homens importantes defenderam essa ideia de que a riqueza de Portugal realmente estava no Brasil. Lá estava o açúcar, o ouro, o diamante, e lá seria possível a monarquia portuguesa refazer um império, né? E é o que o Dom João faz, ele realmente realiza esse plano antigo diante da ameaça das tropas napoleônicas. Ao chegar no Rio de Janeiro, ele encontra um mar de analfabetos, são 99% da população que não sabia ler e escrever. De cada 3 brasileiros, um era escravo. Era uma população rural, isolada no campo, havia muita rivalidade entre as diversas regiões brasileiras. E ele começa a organização do futuro Estado brasileiro de cima para baixo. O que o Dom João faz? Ele copia as instituições portuguesas que até então funcionavam na metrópole, no Rio de Janeiro. A Real Casa de Suplicação, a Academia Militar, a Imprensa Régia, a fábrica de pólvora que funcionava em Lisboa passa a funcionar no Rio de Janeiro e assim por diante. Então, ele faz um trabalho de clonagem de Portugal no Brasil. E esse é o Brasil que prepara a independência. Então, o Brasil que emerge independente das margens do Riacho Ipiranga, às 4h30 da tarde do dia 7 de setembro de 1822, o famoso Cristo do Ipiranga, ele é uma cópia burocrático-administrativa e institucional de Portugal, é uma continuidade de Portugal nos trópicos. Então, Dom João, eu diria que até hoje é um rei relativamente popular no Brasil. As pessoas acham que a ida da corte para o Brasil foi um bom negócio, o Brasil se tornou independência. Para Portugal foi o contrário, né? Portugal, com a ida da corte, Portugal sofreu muito, 1/4 da população pereceu de fome, guerra, fugiu, foi embora do país. Portugal virou um protetorado da Inglaterra, com o Marechal Beresford, que aqui governou até a Revolução Liberal do Porto, de 1820. E Portugal perdeu a única coisa que realmente interessava no Império Colonial Português naquela altura, que era o Brasil. O Brasil se tornou independente. Então, é um momento de grande crise para Portugal. Portugal, logo em seguida, mergulha numa longa e desgastante guerra civil, que o próprio nosso Dom Pedro I, Dom Pedro IV, vem participar aqui em seguida. Então, é um momento decisivo, realmente. E por isso que eu acho que esse livro, ele não dá para entender o Brasil de hoje sem ler esse livro, né? Teve também outro grande mérito, que foi a leitura de história, quer dizer, isto pôs de repente toda a gente a ler no Brasil, toda a gente a ler história da sua própria terra. Sim. Que era uma coisa que não, nos últimos, por exemplo, nos tops de leitura, recentemente tinham em cada 10 livros, 9 eram de autoajuda e um era não sei de quê. E agora, há pouco tempo, em 10 livros, 6 já eram de história, quer dizer, incluindo os seus, e portanto pôr as pessoas à procura dessas raízes e dessa razão de ser. Será essa curiosidade também para saber o que é que o esse é um Brasil está a ser? aspecto também surpreendente. Infelizmente, no Brasil se lê muito pouco. As estatísticas mostram que o brasileiro lê, em média, menos de um exemplar per capita por ano. Isso tirando os livros educacionais, que nós chamamos lá de didáticos e paradidáticos. Mas cá também não se lê muito e lá são 190 milhões, não esqueçamos. Ou seja, é outro número. Se lê muito pouco e, de repente, as pessoas estão lendo livros de história. Eu acho que há uma combinação aí de 2 fatores muito interessantes. O primeiro é a linguagem. Eu sou um jornalista, então o meu papel é decodificar signos de linguagem. Eu acho que a linguagem acadêmica, às vezes, é muito cifrada, ela é muito densa, é muito difícil de entender. E como é a linguagem dos psicólogos, dos economistas, dos marqueteiros, dos astrônomos, dos médicos, dos cardiologistas. Então, cabe ao jornalista decodificar essa linguagem para um público mais amplo, um público mais leigo. E é o que eu procuro fazer na área de história. Eu não reinvento a bibliografia, eu não preencho as lacunas do conhecimento histórico com ficção, jamais. Isso é um trabalho para um outro tipo. Aliás, está aqui o nosso querido Richard Zimmer, que é um brilhante, faz romance histórico, né? Que é maravilhoso. Mas eu não faço romance histórico, eu faço livro de não ficção. Mas numa linguagem acessível, fácil de entender. Então, eu sempre fico preocupado em encontrar
além de análises mais estruturais, mais profundas dos fenômenos, coisas pitorescas, detalhes bem-humorados, curiosos dos personagens, dos acontecimentos, porque eu acho que isso ajuda a atrair e reter a atenção de um leitor mais leigo. Mas no Brasil tem uma segunda causa adicional, além da linguagem, que é o momento peculiaríssimo que o Brasil vive hoje. São 30 anos de democracia sem ruptura, sem golpe militar, sem ditadura. É a primeira vez em que todos os brasileiros são chamados a participar da construção do futuro, num ambiente de democracia, pelo voto, pela participação. E nesse ambiente é fundamental estudar história, porque nós não estudamos e não lemos história apenas com viés de entretenimento ou voyeurista, para conhecer personagens curiosos. A história é uma ferramenta de construção de identidade. É só olhando o passado que nós entendemos quem nós somos hoje. E essa identidade também se projeta no futuro, é uma identidade sonhada, né? O que nós gostaríamos de ser no futuro. E aí é preciso olhar no longo prazo. Como é que nós chegamos até aqui? Quais são as nossas características? Quais são as nossas virtudes, as nossas fraquezas, os nossos defeitos? Então, acho que num ambiente de democracia, estudar a história é fundamental para habilitar as pessoas, na condição de cidadãs, a tomar as decisões que o país está pedindo, né? Hoje no Brasil nós temos grandes questões pairando no nosso horizonte. Nós somos um povo honesto ou um povo corrupto? Grande questão pairando lá. É possível administrar um Estado sem ser corrupto, sem se deixar corromper? Nós somos um povo pacífico ou somos um povo violento? As estatísticas mostram que os índices de criminalidade no Brasil são absurdos. Nós somos um povo eficiente ou um povo ineficiente? Os nossos governantes funcionam ou não funcionam? Então, acho que as pessoas estão olhando o passado para entender o Brasil de hoje, e aí elas se tornam mais habilitadas a tomar decisões em relação ao futuro. Dentro deste continuar a viajar um bocadinho para trás, eu queria pegar também no Richard. Não vou pegar naquela história que ele foi com o irmão, quando tinha 15 anos, foi ouvir o Michael Jackson. É uma história extraordinária, porque ele diz que foi uma vez a St. Louis ouvir um concerto de Michael Jackson, eu e o meu irmão, os dois clarinhos e brancos, e eram 9.998 pretos, e nós dois muito brancos, a gritar pelo Michael Jackson em St. Louis. Não vou pegar nisso, nem é muito como nunca vi muito que sabe, não tem muita graça. Mas vou pegar neste primeiro romance que o Richard escreveu, porque já escreveu cá em Portugal, se não me engano, já vinha de trás a investigar. Escrevi aqui. Escreveu cá, quando já cá estava desde 1990, se não me engano. Exato. E, portanto, mas a ideia ainda teve lá. Isto também foi um romance transformador, porque foi um romance que por todas as razões, investigou muito, teve um ano a investigá-lo, 2 anos a escrevê-lo. Exato. E já cá. Sim. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Eu estava a ouvir o Laurentino a dizer que o livro pode ser um objeto transformador, e é isso que aconteceu a mim com o Último Cabalista de Lisboa. Sim, tive ideia lá. Eu estava em casa dos meus pais, perto de Nova Iorque, e a minha mãe devorava livros. A nossa casa era uma paisagem de livros, uma espécie de biblioteca. Sim. E no quarto em que ela guardava livros de arte e biografias, descobri um volume muito grande, muito bonito, com ilustrações maravilhosas sobre a iluminura judaica. Eu sou de uma família judaica, mas laica, ou seja, o meu pai era um comunista louco, que achava que, tal como Marx, a religião era o ópio do povo, nunca deixou Deus entrar em nossa casa. A minha mãe era bioquímica, ela gostava de celebrar as festas judaicas, mas não era uma pessoa muito religiosa. Então eu não sabia nada sobre esta tradição de iluminura judaica, ou seja, artistas em toda a diáspora judaica, ou seja, em todas as cidades onde havia comunidades judaicas, como Lisboa, Porto, Toledo, Barcelona, Roma, Hamburgo, etc, etc, etc. Havia artistas que ilustravam livros sagrados, o Antigo Testamento principalmente, mas também há outros no judaísmo, outros livros sagrados. Eu peguei no livro e verifiquei que havia ilustrações espetaculares, por exemplo, de seres com a cabeça de papagaios e o corpo de um ser humano. Eu não sabia nada sobre essa tradição, não me parecia de judaísmo,
parecia uma coisa, sei lá, egípcia ou dos gregos antigos, e fiquei fascinado. E notei naquele livro que havia uma escola de iluminura em Lisboa no século XIV e XV. Eu já tinha estado em Lisboa para visitar o meu sogro. Então, uma luz abriu em cima da minha cabeça, como numa banda desenhada, e eu pensei, bom, eu podia escrever sobre um artista, ilustrador, que vive em Lisboa antes da Inquisição. Porque Inquisição, o rei confiscou todos os livros hebraicos. Não era possível ter livros hebraicos em Portugal. Fiz imensa pesquisa, fiz 1 ano de pesquisa, porque eu tinha que saber, eu sou um pouco como o Laurentino, ou seja, é a vida cotidiana, como é que as pessoas viviam que me interessavam. Eu não estava muito interessado nas batalhas ou nos reis e rainhas, não. Como é que era a roupa na altura? Como é que as pessoas em Lisboa vestiam em 1493? O que é que eles comiam? Como é que eram as casas, as ruas? O que é que eles pensavam? Quais eram as filosofias mais importantes? Etc. Então fiz 1 ano de pesquisa, não foi nada fácil. Não havia internet nessa altura, então complicou a minha vida. Fiz 1 ano de pesquisa, 2 anos de escrita. E depois, segunda parte da história é que ninguém queria publicar esse livro. Vocês que quantas pessoas aqui já estiveram nos Estados Unidos? Ok. Então vocês já sabem que os americanos, e sou americano, posso criticar o meu próprio país sem problema. Os americanos têm um problema geográfico. Eles pensam que o mundo começa em Maine e Flórida e acaba na Califórnia. O resto do mundo, Brasil, é uma coisa lá tropical no sul com Sônia Braga e... Bom, e por isso, Lisboa, 1506, eles pensavam muito fora do radar. O livro foi escrito em inglês, o meu manuscrito, foi rejeitado por 24 editoras americanas. Todos eles diziam que era uma história fascinante, maravilhosa, personagens espetaculares, mas que não ia vender. Não ia vender. Eu fiquei muito deprimido, foram 3 anos da minha vida. Eu lembro-me de ter andado nas ruas do Porto a pensar, obviamente não vou ser escritor, vou ter que escolher outra profissão. Muito deprimido. E, inclusive recebeu uma carta do editor. Eu recebi uma carta de uma editora americana a dizer que ele já tinha comprado o seu livro judaico para o ano. Mas ele utilizou um adjetivo muito feio. Ele disse em inglês, I've already bought my Jew book for the year. Jew book. É muito diferente do que dizer Jewish. Jew book é antissemita, Jewish book não é. Temos que compreender inglês para saber porquê. Mas, portanto, havia cotas para livros. Eu guardei essa carta, evidentemente. E tive ideia louca, que é a prova de que as ideias loucas podem nos salvar às vezes, de mostrar o meu manuscrito em inglês a uma editora portuguesa. Mas eu era tão ingênuo, por não dizer ignorante, que eu não sabia quem eram os editores portugueses. Quem eram as editoras que eu não sabia. Eles leem em inglês. Quer dizer, hoje em dia eu sei que todos os editores do mundo têm que ter alguém a ler em inglês, ou francês, ou até português, etc. Então, consegui 2 listas de editoras de amigos meus, e o nome em comum era Maria da Piedade Ferreira. Entrei em contato com ela e com o meu português muito caricato, muito, por não dizer estranho. Eu expliquei a situação e ela disse, ok, faça favor de me enviar um manuscrito. Enviei. Passados 3 meses ela não tinha respondido. Eu liguei para ela me respondeu, olha, faça favor de vir a Lisboa e a gente vai falar sobre o livro. E eu moro no Porto e o comboio nessa altura é 3 horas e 35 minutos e pensei, bom, eu vou lá chegar só para ela dizer, muito bem escrito, fascinante, mas não vai vender. Cheguei ao escritório dela, no Bairro Alto, e ela disse, o que é que gostaria de ver na capa? E meu português era muito rudimentar. E eu disse, eu não estou a perceber.
E ela disse, tem uma imagem, uma ideia para a capa, cover do seu livro. E eu respondi, mas quer dizer que quer publicar o meu romance? E ela disse, sim, adoramos o seu romance, claro que sim. Eu não me lembro nada do resto da conversa, porque eu estava a cantar no céu e o livro saiu em Portugal em 1996, chegou a ser número 1 2 semanas mais tarde, foi um sonho e só para reduzir, o livro já foi publicado em 23 línguas, eu já fiz digressões na Austrália, etc., para promover. Então, mudou completamente, tal como o Laurentino estava a dizer, mudou completamente a minha vida, porque a minha carreira seria muito diferente se uma só senhora, Maria da Piedade Ferreira, não tivesse postado num escritor norte-americano completamente desconhecido que falava português muito mal. E, inclusive, teve graça a sua quando veio para cá dar aulas, porque começou as aulas, vou dar umas aulas ótimas, jornalismo, eu sou ótimo. E começou a dar aulas e percebeu, hello, my name is Richard Zillmer, não sei o quê, todos, do Porto. E ele percebeu que não, que as pessoas não estavam a perceber nada. Mas a culpa disso é do diretor da Escola Superior de Jornalismo. Que disse, dá para usar inglês. inglês. Temos que acertar na culpa. Porque ele me disse que eu podia dar as aulas em inglês, em 1990. Agora, o nível de inglês nos jovens portugueses é muito alto, é espetacular. É uma conquista muito importante para quem quer trabalhar no estrangeiro ou entrevistar pessoas do estrangeiro, é muito importante. E agora temos 400 mil jovens, e não tão jovens, que emigraram nos últimos 5 anos para o estrangeiro sem inglês. O que é que eles vão fazer? Sim. E por isso eu digo parabéns aos portugueses, espetacular. Mas nessa altura o nível de português era muito baixo. Mas o diretor disse que eu podia dar em inglês, preparei todo o verão, direitinho, como um bom norte-americano. Cheguei lá pontualmente e comecei, hi, my name is Richard Zillmer. Today we're going to talk about the content of journalism and how we study it, blah, 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 blah. E eles eram como bonecas de pim-pam-pum, assim. Não percebiam nada. Nada. E eu tive que mudar para uma mistura de inglês e português. No meu primeiro ano, eu fiz mais erros de português do que qualquer estrangeiro na história do país. Orgulho-me disso. Mas realmente o que eu percebi é que para dar aulas razoáveis, não eram boas aulas. Isso era o meu stress constante. Porque eu gosto de fazer as coisas bem feitas e não podia. Mas temos que dominar 10 verbos, 50 substantivos, não é? Poder, fazer, escrever, jornal, revista, notícia, cobertura mediática. Então, o que é que eu fiz? Eu dominava 60 palavras e dava as aulas. Estou a ver as primeiras aulas, e depois ele diz, as primeiras aulas, os primeiros 2, 3 anos não foram nada especial. Aos 4, 5 anos começaram a ser maravilhosos. Aos 7 anos dava as aulas melhores da escola. Isso é verdade, mas eu estou a ver nas primeiras aulas, nos primeiros tempos, adorava ter assistido a escrever reportagem, cobertura mediática, não. Este assunto, pensar, escrever. Quer dizer, devia ser... Os apontamentos deviam ser maravilhosos, nem quer pensar. Mas já apanhou, entretanto, foi entrevistado por alunos seus. Eu utilizo mais as minhas mãos em português. Em inglês eu não preciso das minhas mãos, mas em português, para ser entendido, eu tenho que explicar tudo direitinho, ou as pessoas não vão me compreender. Quando o Richard for ao programa do Gosta, não tem que chamar aquela menina do... Ai, quem me dera. Muito bem. E vamos só para terminar este assunto do último cabalista, que é muito importante, porque é um dos sonhos do Richard de fazer... E ele também demorou na zona de Hollywood. A ideia era fazer também um filme. Ele diz que só precisa de 30 milhões para fazer um filme sobre... Está pensado, e ele nem gosta de falar disto, mas o produtor da Madonna estava interessado, que ele também é cabalista, sabem como é que ele é, não é? Estava interessado em fazer um filme sobre isto, é uma coisa que se fala, que poderia ser um filme, mas é um filme que precisa de 30 milhões de euros. Há um cesto à entrada para quando... Não, eu estou a brincar, não. Mas outros livros seriam outras séries, essa é outra conversa. A propósito das últimas obras, e é importante falarmos aqui, quer da Sentinela, que é o último livro do Richard, e quer do 1889, do Laurentino,
eu não posso deixar de mencionar também este 1822, porque prepara a história deste último que ele vem cá lançar, está cá a lançar agora, foi aliás lançado ontem em Lisboa, e como a importância que tem este homem, este Pedro, Dom Pedro I do Brasil, não é? Eu só passo a dizer o nome, se não se lembram do nome dele, eu digo, ele chamava-se Pedro de Alcântara, Francisco António, João Carlos Xavier de Paula, Miguel Rafael, Joaquim José, Gonzaga Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon. Era o nome dele, para os amigos de Batata. Só falta dizer isto, para os amigos de Batata. Era o Dom Pedro I, o quarto de Portugal, e que ele aqui, a tese do Laurentino, diz que esta independência do Brasil, que foi mais fruto das divergências em Portugal do que propriamente da vontade dos brasileiros em ter um país independente. Portanto, é um bocadinho a sua tese, a tese que defende aqui. Rapidamente, Sim. antes de passar para o último livro, é isso que está aqui, que a gente pode ler em resumo, no fundo. Sim, a rigor essa é uma tese de um historiador brasileiro chamado Sérgio Buarque de Holanda. Ele diz que a ideia da independência não estava pronta no Brasil em 1821, 22. A maioria dos brasileiros, e aí eu estou falando da elite brasileira, porque não havia naquela altura povo no sentido de um agente capaz de participar das transformações políticas. As pessoas eram escravas ou analfabetas, né? Mas a elite brasileira preferia a fórmula inaugurada em 1815 pelo Dom João, que era o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarve. Porque isso significava que dava um status novo ao Brasil, e o Brasil, que era naquela altura também mais rico do que Portugal, era produtor de açúcar, de tabaco, algodão, ouro, diamante, café, não é? O Brasil poderia exportar os seus produtos para qualquer lugar, porque os portos tinham sido abertos pelo Dom João em 1808, sem depender mais do monopólio português que imperara até 1807. Então essa era a fórmula preferida pelos brasileiros. Mas aí é uma crise, é um vácuo de poder em Portugal com a Revolução Liberal do Porto, uma grande divergência que depois vai resultar numa guerra civil. E diante desse vácuo de poder, de crise na metrópole, os brasileiros são quase que obrigados a seguir um outro rumo, que era realmente lutar pela separação completa. Na verdade, a separação de Portugal em relação ao Brasil não é exatamente contra a monarquia e nem contra Portugal, é contra as cortes constituintes portuguesas, que eram liberais, com vários republicanos nessas cortes constituintes, e o príncipe regente no Rio de Janeiro, Dom Pedro, futuro Dom Pedro IV de Portugal, se rebela contra as cortes, que começam a pressionar, a desautorizar as decisões que ele tomava lá. E só para encerrar, o Sérgio Buarque disse que havia um amálgama no Brasil nessa época, que era o sentimento de medo. Havia muito medo no Brasil. Dois medos de duas naturezas. A primeira, o medo de uma guerra civil republicana, que pudesse levar à fragmentação do país, à divisão territorial, que era exatamente o que estava a acontecer na América Espanhola. Os caudilhos locais começaram a lutar entre si e a América Espanhola se esfacelou numa constelação de países independentes. Então havia o medo de que uma guerra civil republicana pudesse dividir o Brasil, fragmentá-lo em 3, 4 países independentes. Mas o segundo medo era maior que o primeiro, que era o medo de uma rebelião escrava. O Brasil foi o maior território negreiro das Américas, recebeu 40% de todos os cativos que foram da África para a América. Esses escravos, imbuídos das ideias libertárias que sopravam da Revolução Francesa, da própria Revolução Liberal do Porto, poderiam pegar em armas para defender os seus interesses. E repetir o que acontecera no Haiti, um banho de sangue na independência do Haiti. Então, diante dessa soma de medos, a elite brasileira preferiu uma solução conservadora, que era manter o herdeiro da coroa portuguesa no trono, manter a monarquia, que de fato se perpetua por 67 anos, é um caso único na América, mas não altera em nada a estrutura social vigente. O Brasil não faz reforma agrária, não distribui riquezas, não alfabetiza as pessoas e mantém a escravidão até o limite. É o último país da América a abolir o tráfico negreiro, em 1850, e o último a abolir a escravidão em 1888. Então, um pacto em nome dos interesses que estavam ameaçados na época, diante desses dois possíveis medos. Este também, só para dizer que um último pormenor sobre este livro, porque aliás fala aqui um homem sábio, e este homem sábio era este português, embora nascido em Santos,
José Bonifácio de José Andrade, Bonifácio de Andrade que era um Silva. homem interessantíssimo. Eu descobri-o, não Sim. conhecia todo, foi no fundo o grande obreiro desta independência e que descobri nestas páginas, que era um homem cheio de facetas engraçadas e curiosas. Sim, o José Bonifácio é um homem fascinante. Ele foi professor em Coimbra, ele descobriu nove minérios diferentes. Ele Até era- hoje ele é uma referência nos Era livros geólogo, de era mineralogista. mineralogista. Ele viajou a Europa toda, testemunhou a Revolução Francesa de perto, nas ruas de Paris, em 1793, e ele se julgava velho e cansado, depois de viver aqui por mais de 30 anos. E começa a pedir ao rei autorização para voltar ao Brasil, Porque ele tinha sido exilado, não é? para morrer em paz ao lado dos seus parentes. Esse homem não imaginava que o grande papel que a história lhe reservava ainda estava por acontecer, que era o de ser o patriarca da independência do Brasil. Ele que tem esse projeto de que num Brasil tão grande, tão diverso, com tantos escravos, com tantos pobres, com tantas rivalidades regionais, a única maneira de impedir a fragmentação territorial era manter o herdeiro da coroa portuguesa no trono, como um elo, um centro de união e poder, como ele chamava. Então, o projeto de independência do Brasil é do José Bonifácio. Agora, ele não era um homem chato, como passou para os livros de história. Ele era muito divertido. Dizem que dançava lundu, que era um ritmo da época, em cima da mesa até de madrugada. Usava um rabicho no cabelo que ele escondia debaixo da casaca nas cerimônias oficiais. Era um bom piadista, diz que namorou muito na vida, tanto quanto Dom Pedro I, Dom Pedro IV. Então, o homem teria matado 2 homens em duelo. Então, é interessante, é um Outros personagem surpreendente. Espero que isto hoje corra bem. E chegamos a este 1889, portanto, um ano muito importante, um ano em que nasce Adolf Hitler, um ano em que nasce Charlie Chaplin, no Charlot, um ano em que é inaugurada a Torre Eiffel, e é também o ano em que acaba a monarquia no Brasil. E aqui, no ano anterior, 1888, tinha sido assinada a Lei Áurea, portanto, tinha acabado com a escravatura, finalmente. E aqui também tem outro protagonista, curiosamente, os protagonistas destes seus livros, quer aqui o Dom Pedro II do Brasil, quer o próprio general Deodoro da Fonseca, são os dois velhíssimos, são os dois doentíssimos. O general que implementou a República nem se levantava da cama no dia de manhã. O médico disse, ele não vai à rua. Mas eu tenho que implementar a República. Não, mas ele não sai à rua, desculpa, está doente. E o senhor sofria de tudo e mais alguma coisa. Já o Dom Pedro era diabético. Mas ele sofria de tudo, estava na cama e não consigo ir. O médico disseram para ele ir à rua, ele tem que implantar a República agora, senão depois já não vale a pena. E tanto foram buscar o médico. E o médico, o tenente ou o soldado que foi levantar o médico, enganou-se na rua. E não encontrou a casa do médico para pedir se ele podia dar alta para ele ir levantar, para implementar a República. E então, como não encontrou, ele saiu à mesma, doentíssimo da cama, vestiram-no e lá foi. Foi. Portanto, curiosíssima esta história. O que me encanta na história da proclamação da República é que os 2 protagonistas principais estão à beira da morte no dia dos acontecimentos. Dom Pedro II estava velho, cansado, diabético Tinha epilepsia também. tinha assim, ele realmente estava agonizante em alguns momentos. E o Marechal Deodoro da Fonseca, que é o homem que derruba a monarquia e implanta a República, também estava agonizante. Na noite do dia 14 de novembro de 1889, os republicanos civis que foram visitá-lo no Rio de Janeiro acharam que ele ia morrer antes do amanhecer, o dia seguinte. E sem ele não aconteceria nada, porque era um golpe militar que estava em andamento. Os republicanos civis, diante da impossibilidade de chegar ao poder pelas urnas, apostaram numa canoa golpista, num golpe militar, em função de uma série de divergências entre as Forças Armadas e o governo imperial. Mas na manhã do dia 15, milagrosamente, até porque o médico não foi achado, então ninguém pôde impedi-lo, o Marechal Deodoro levantou-se da cama e saiu de carroça, uma charrete, como nós chamamos no Brasil, em direção às tropas que já desciam de São Cristóvão para depor o gabinete imperial. Ao se encontrar com as tropas, ele pediu um cavalo, porque não ficava bem proclamar a República numa carroça, numa charrete. E aí os oficiais jovens ficaram com medo que, se lhe desse um cavalo fogoso, ele pudesse cair do cavalo, porque ele estava muito frágil. E lhe deram o cavalo mais velhinho, mais manso, pacato, um baio. E foi assim que o Deodoro proclamou a República. O curioso é que nos
dias seguintes, esse cavalo se tornou o primeiro beneficiário da República Brasileira. Ele foi aposentado, reformado do serviço público, em consideração aos bons serviços prestados à República, e passou o resto dos seus dias sem trabalhar, comendo a melhor alfafa, o melhor feno no regimento de cavalaria. E alguns anos depois, o Deodoro, já submetido a uma pressão terrível que levaria à renúncia em novembro de 1891, foi ver um quadro célebre que o pintor estava a pintar, com ele em cima do cavalo, numa atitude marcial. Ele olhou assim e falou: vejam, senhores, quem se deu bem nessa história foi o cavalo. Não, e tem outras histórias fantásticas. Ele, inclusive, diz, o Deodoro, o general, diz que não vamos demitir o governo todo e depois eu próprio levo a lista ao imperador. Quer dizer, ele ainda acha que ainda vai levar a lista ao imperador quando o imperador tinha acabado de ser deposto. Quer dizer, coisa, ele não estava a acreditar que estava a começar a República e que houve ali uma decalagem. Aí tem uma outra curiosidade interessante a respeito desses dois protagonistas. Eles estavam caminhando em direções opostas, com sinais trocados. O Dom Pedro II, embora tenha governado o Brasil por quase meio século, ele governou 49 anos, aparentemente ele tinha uma índole republicana. Isso aparece em vários escritos, memórias, anotações que ele deixou e que se descobriu depois de morto. Tem uma anotação que ele diz assim: eu preferia ser um presidente da República do que um imperador. Eu gostaria que o Brasil já fosse uma república, que eu considero o melhor regime de governo para a sociedade. Mas ele é o imperador brasileiro, ele era o avalista desse sistema monárquico. O Deodoro, embora tenha proclamado a república, tinha uma alma monarquista. Um ano antes, ele escreveu uma carta para um sobrinho no Rio Grande do Sul, que era republicano, dizendo o seguinte: república e desgraça no Brasil são a mesma coisa. A única solução é a monarquia. Mas, pressionado pelos acontecimentos, ele acaba proclamando a república. E aí tem um detalhe pitoresco final, que é na manhã do dia 15 de novembro de 1879, o Marechal Deodoro não proclamou a república, ele apenas depôs o gabinete do Visconde de Ouro Preto, que era uma espécie de primeiro-ministro do imperador Pedro II, e anunciou que levaria uma nova lista de ministros ao imperador, o que significa que ele, a rigor, estava apostando ainda na monarquia. Ele só mudou de ideia na madrugada do dia 16. Por quê? Porque alguns anos antes, quando era governador do Rio Grande do Sul, o Marechal Deodoro disputou o coração de uma mulher com um político local chamado senador Gaspar da Silveira Martins, e perdeu a disputa. O Silveira Martins, que era mais charmoso, mais inteligente, ganhou o coração da baronesa de Triunfo e jamais foi perdoado pelo Marechal Deodoro. Na madrugada do dia 16 de novembro de 1819, chegou a notícia de que o imperador Pedro II, numa decisão que eu considero desastrada, havia convocado o senador Silveira Martins para compor um novo ministério. Aí o Deodoro falou: aí também não. Aí ele proclama a república. De maneira que a República Brasileira tem uma madrinha, que é a baronesa de Triunfo. Muito bem. Eu não resisto a ler aqui uma parte muito engraçada em que se retrata como é que era a vida do príncipe, no fundo, toda descrita, que diz: vida do príncipe, imaginem, Dom Pedro. 8 horas, comida, evitando-se que o menino coma demasiado. Refeição feita na presença do médico. Das 9 às 11 e meia, aulas, estudo, descanso, pequenos brinquedos dentro do paço, toalete para refeição. À 1 da tarde, refeição, em presença do médico, do camarista e da camareira-mor, os quais têm como dever entreter a conversação, evitando-se ao mesmo tempo que ela descambe para assuntos desagradáveis e procurando que se encaminhe de preferência sobre o tempo ou sobre assuntos científicos. Nenhum criado, mesmo particular, tem autorização para se dirigir ao príncipe, apenas pode responder às suas perguntas. Após o almoço, todos devem empenhar-se para que a criança não faça esforços exagerados, não pule, não corra, não durma, não brinque. Passeios no jardim quando o tempo o permitir. Esses passeios devem começar às 4h30 da tarde e terminar às 5. Quer a pé, a cavalo, os exercícios devem ser moderados. Se após estes exercícios o príncipe estiver suado, nova toalete, mudança de roupa e depois, leitura de pequenos contos. Às 8 da noite, orações. Às 9, ceia. Depois da ceia, leitura até às 10 da noite e às 10, apagar a luz e dormir. Portanto, não queiram ser príncipes. Isto era uma vida que não interessava a ninguém. Eu não resisto também a ler uma coisa, já que estamos em Vila Real, e aqui em Vila Real há a Casa dos Brocas, não é? Que era a voz do Camilo Castelo Branco, e o Camilo Castelo Branco ele visitou, o Dom Pedro tinha visitado,
e tinha uma grande admiração por ele. E o Dom Pedro, depois de ser exilado, já quando voltou para Portugal, quis ir visitar o Camilo Castelo Branco. Mas o Castelo Branco já estava nas últimas. Já estava velho, cego, doente e empobrecido. Ele vivia no andar térreo de uma casa em ruínas no centro da cidade. Tinha alucinações frequentes e gritava de dor à noite. Dom Pedro, que o conhecia desde a primeira visita em Portugal, em 1871, mandou perguntar se poderia visitá-lo. E o escritor recusou, dizendo que naquelas condições preferia não rever o amigo. A visita de Vossa Majestade, na dolorosa, entre aspas, a visita de Vossa Majestade, na dolorosa situação em que me encontro, seria para os meus cruéis padecimentos uma exacerbação, explicou num bilhete manuscrito. Volto a citar, além das nevralgias, nas dores, que me forçam a gritar, estou febril, cego e surdo. Não queira Vossa Majestade presenciar este horrendo espetáculo. Dom Pedro ignorou o bilhete e foi visitá-lo mesmo assim. Chegou de surpresa à casa de Camilo. Seguiu-se um diálogo repleto de emoção e tristeza, presenciado pela sobrinha do escritor, a Ana Correia, que diz: Meu Camilo, console-se, há de voltar a ter a vista. Meu senhor, a cegueira é a antecâmara da minha sepultura. Perdi o trono, diz o Dom Pedro. Estou exilado e não voltar à pátria é viver penando. Resigne-se, Vossa Majestade. Tem luz nos seus olhos. Sim, meu Camilo, mas falta-me o sol de lá. Despediram-se abraçados em lágrimas. Camilo Castelo Branco suicidou-se no primeiro dia de junho de 1890 com um tiro de revólver na têmpora direita. Dom Pedro II receberia a notícia só meses mais tarde, quando já estava em Paris. Muito bonito este gesto generoso e bonito do próprio rei. Eu me emocionei profundamente ao pesquisar e escrever esse texto, porque realmente imaginar esse imperador exilado depois de 50 anos no trono do Brasil, obrigado a deixar sua pátria atrás, ele morreria logo em seguida também em Paris, né? E encontra o amigo nessas condições terríveis, e o Camilo Castelo Branco se suicida logo em seguida. Então é uma coisa dramática. É dramática. E foi muito bem pesquisado. Eu tenho aqui já nas mãos este último livro. Não é o último, porque o último talvez seja este, não é? Pronto, o Richard está agora a fazer mais um romance histórico, não está pronto ainda, faltam uns 6 mesitos por aí, mas tem este infantil. Mas o grande romance, digamos, este policial extraordinário que o Richard já editou, já faz 2 anos, portanto, é a altura de termos quase o outro nas mãos, em 2013, A Sentinela, que escreveu também em inglês, se não me engano, não é? The Night Watchman, é como isso se chama. Correto. Não é bem uma tradução exata, Sentinela. Não, porque o Night Watchman em português é o guarda noturno. Guarda noturno, exato. E os meus amigos portugueses disseram-me que o guarda noturno, tenho que dizer, The Night Watchman em inglês tem algo de mistério. Qualquer coisa pode acontecer, perigo. Mas o guarda noturno em português, os meus amigos disseram-me que significa um homem de 68 anos. Exatamente. Que não faz a barba. Barrigudo. Está meio bêbado. Não está a vigiar nada. É verdade. Então, obviamente, eu não podia usar esse título. Já não é segredo, eu acho que as pessoas têm que ler, e já ouviram falar deste livro, já saiu há 2 anos, não é? Mas ainda é o último e vale muito a pena ler. E tal como o 1889, estou-vos a dizer, se combinaram, se vão arranjar o livro ou se ainda não têm, e se vão ler, não combinem nada para os próximos 2 dias, porque vão devorá-los como aconteceu a mim e não consegui largar. É o chamado page turner, a pessoa fica fascinada e vai lendo. E este policial é extraordinário nesse sentido também, porque já não é segredo, por isso eu vou dizer, isto passa-se com este Henry Monroe, este detetive, é um assassínio que acontece numa rua em Lisboa, numa Rua do Val, ainda por cima. E porquê a Rua do Val? Tenho um amigo que vive lá e fui à casa dele uma vez, adorei a rua. É uma rua muito portuguesa, muito lisboeta, ainda com roupa a secar, pendurada, com gatos vadios, mas com a diferença de que no fundo da rua há uma igreja muito imponente, a Igreja de Jesus, com colunas brancas. E eu achei a justaposição de Lisboa antiga, Portugal antigo, com esta igreja desmesurada. Não sei, eu acho que seria um bom sítio para alguém morrer. De uma forma violenta. E por acaso, sabe que na Rua do Val é onde é o ateliê museu do Júlio Pomar, o seu amigo? Pois é, o Júlio que vive lá. Eu estou a fazer um livro para crianças com o Júlio. Com as ilustrações dele? Eu não gosto de envolver o Júlio na minha vida, porque se calhar ele não quer ser associado comigo. E por isso eu evitei dizer
isso quando eu disse um amigo. Mas De qualquer o modo, Júlio, a pessoa... eu peço desculpa. De qualquer modo, a pessoa que morre chama-se Pedro Coutinho, não se chama Júlio Pomar, portanto, ele está safo, não é? É um Sim. empresário famoso que é encontrado morto em Não. Palacete, Sim. nesta rua, e só em mais nada, nós, a meio do livro, de repente, paramos aqui com umas... os investigadores vão lá ver o que é que ele tem, encontram nos contactos dele, no computador, não sei se é no computador, mas na lista de contactos dele, em G, Governo, José Pedro de Aguiar Branco, Defesa Nacional. Portanto, isto é os amigos do assassinado. Portanto, era um empresário que comprava o governo e que para ter contratos, pagava luvas e este género, estão a ver, o género de situação e o género de crise e o género de país em que a gente, no fundo, isto retrata muito o que nós... Governo, José Pedro Aguiar Branco, Defesa Nacional, Miguel Macedo, Administração Interna, Paula Teixeira da Cruz, Justiça, Miguel Relvas, este já não consta assuntos parlamentares e tal. Não. E depois Fernando Gomes, antigo Presidente da Câmara do Porto, Marisa, conhecida fadista, não sabia que a Marisa também era corrupta. Não. Marisa, não faço a mínima ideia. Não. Mas isso foi um risco. Vamos fazer isso direito, com calma. Olha, O inspetor-chefe Monroe, o narrador do livro, encontra no gabinete deste abastado construtor civil que está morto, homicídio, encontra o livro de moradas, endereços, telefones. Bom, ele olha lá e há 4 ministros, mais Marisa, mais algumas outras pessoas. Eu não estava a tentar implicar, realmente não estava a implicar que a gente no livro eram corruptos, pessoas corruptas. Mas eu aprendi uma coisa muito importante, precisamente desse parágrafo, ainda bem que falo disso, porque quando o livro saiu na Inglaterra, por exemplo, ninguém me perguntava, ninguém referia a esse parágrafo, essa cena. Porque no mundo anglo-saxónico é considerado normal mencionar no livro atual, se a gente está a falar do primeiro-ministro, eu não vou escrever que o primeiro-ministro de Portugal é José Fontinha de Sotomayor, porque todos nós sabemos que é Passos Coelho, então seria absurdo eu substituir outro nome. Isso é muito comum no mundo anglo-saxónico. Ninguém pensa nada disso, provavelmente porque eu cresci numa democracia, muito imperfeita, mas é uma democracia. Em Portugal, eu não sei quantas entrevistas que eu fiz, 8, 9, 10, todos os jornalistas referiram esse parágrafo, perguntando-me a mim se eu não tinha medo de represálias. Eu achei isso interessante, porque o que é que isso significa para o romancista ou o historiador? Aqui ainda temos medo em nossa cabeça, temos medo de dizer coisas que no resto do mundo ocidental é banal. E isso é importante. É importante saber que andamos todos os dias inconscientemente a censurar-nos, a inventar um país fantasiado em que o primeiro-ministro não é Passos Coelho, mas é outra pessoa, porque é menos arriscado dizer que é outra pessoa. E eu aprendi uma coisa muito importante com isso. Fiquei, não sei qual é a palavra, mas grato não é a palavra, mas é importante para um estrangeiro compreender melhor o seu país. E essa secção do livro fez-me compreender melhor a maneira portuguesa de pensar sobre tudo, sobre ficção, realidade, sobre política, represálias, medo, censura. E é muito curioso também, e também estava a dizer que já não é segredo, é porque este inspetor, no fundo, que tem muitos pontos em comuns com o Richard Zimmler, a começar pela gravata, não sei se repararam, o Zimmler tem uma gravata com uma pedra e uma corda, é um amuleto dos índios. Sim, esta é só uma pedra, mas às vezes é um espírito ou deusa, sim. Dos índios, dos nativos americanos, portanto. Claro. Isso é outra coisa, porque quando nós nascemos nos Estados Unidos e talvez no Brasil, eles não nos ensinam nada sobre a história dos povos indígenas. Acho uma vergonha absoluta. E agora que eu gosto muito de viajar nas montanhas rochosas e o deserto, Arizona, Novo México, etc., eu faço questão de compreender melhor
a história do povo nativo americano. E gosto de usar isto porque é a minha maneira de, sei lá, Ser de solidário. respeitar a história dos índios americanos que foram decimados pelos colonatos, infelizmente. É uma grande característica sua escrever normalmente sobre... Já tem romances e mais romances que fala daqueles que ninguém fala e que são um bocado esquecidos, dos escravos, os índios, os homossexuais, há imensos os marginais, no fundo, da sociedade, que as pessoas às vezes não querem falar, os judeus, porque não, tudo que são povos perseguidos e minorias. Faz parte da minha personalidade, não é uma decisão política, Sim. é uma decisão emocional. O Laurentino sabe melhor do que eu que a grande maioria de livros da história, até os anos 50, 60, 70, foram escritos sempre do ponto de vista dos vencedores. Que gente que ganhou as eleições, as batalhas, etc. E por isso a metade da história foi esquecida e branqueada durante séculos. Povos inteiros desapareceram sem rastro. Isso irrita-me imenso, porque sou judeu, então grande parte da história judaica foi destruída. Então, quando eu escrevi O Último Cabalista de Lisboa, eu descobri, acidentalmente, não foi de propósito, de que eu adoro falar das pessoas vencidas, das pessoas que perderam as eleições, que perderam as guerras. Porque quem precisa de mim e quem precisa de Laurentino não são os presidentes e os primeiros ministros. Eles têm centenas de pessoas que vão escrever propaganda do ponto de vista deles. Quem precisa de mim e quem precisa de um bom historiador são as pessoas cujas vozes foram sistematicamente silenciadas ao longo dos séculos. Obrigado. Resta desejar que continue sempre com essa missão de vida, que é muito importante. Eu sou um último pormenor sobre esta obra, porque normalmente o que lhe aparece é... Tem uma visão antes de escrever as suas obras, na primeira cena, ou às vezes a última, mas normalmente a primeira. Mas aqui não. Neste romance, pela primeira vez, aconteceu-lhe visualizar muito bem aquela cena. Normalmente, quando eu escrevo um romance, eu faço muito pesquisa, obviamente. E depois, ao fazer a pesquisa, várias ideias, personagens, imagens surgem. E eu sei mais ou menos o que vai acontecer no primeiro capítulo. Mas o resto do livro, para mim, é um mistério. E gosto de fazer isso. É difícil, é um desafio muito grande, mas eu estou a descobrir, ao longo do processo de escrita, ao longo de 2 ou 3 anos, o que o livro quer ser. O que é que o narrador quer dizer ao mundo. São os personagens que conduzem a história, portanto. Exatamente. Mas, neste caso, eu visualizei desde o princípio uma só cena. Mas para explicar, eu tenho que voltar um pouco e dizer que este livro tem muito a ver com a identidade, a nossa conquista de identidade. O narrador, Henrique Monroe, o inspetor-chefe da Polícia Judiciária em Lisboa, tem um transtorno psicológico que se chama, hoje em dia, o transtorno dissociativo de identidade. Antigamente, a gente falava em personalidades múltiplas. Acontece numa fração de crianças muito abusadas. Elas desenvolvem o alter ego, uma segunda personalidade que consegue lidar melhor com a violência. Poupa à criança os piores momentos de terrível violência. Henrique e o irmão mais novo foram muito abusados pelo pai. E Henrique desenvolveu este transtorno. Eu fiz muita pesquisa para conseguir um personagem fiel. E o que eu descobri é que as pessoas com esta condição não confessam, não querem dizer às outras pessoas, nunca dizem nada à esposa, marido, filhos, colegas de trabalho, porque têm uma vergonha visceral de condição. Ou seja, é difícil viver com outra pessoa no seu corpo, é estranho. E admitir isso e tentar explicar a pessoas que não vão compreender, obviamente é um risco. Mas eu visualizei uma cena em que ele é forçado
a confessar à esposa que ele tem esta condição e que explica algumas coisas estranhas no comportamento dele no passado. E a esposa fica muito perturbada, evidentemente. Pensa que ele mentiu ao longo dos 2 anos de casamento, fica muito magoada. E quem salva a relação entre ele e a esposa são os filhos. Porque os filhos conhecem esta segunda personalidade. Esta segunda personalidade, quando os miúdos, eram muito pequenos, esta segunda personalidade, que é um protetor, entrava no quarto deles com uma vela, nunca dizia nada, só a vigiar os miúdos para ter certeza que eles estavam seguros e bem. E os miúdos dizem à mãe: olha, nós conhecemos este alter ego do pai, nós chamamos a ele The Night Watchman. Daí o Night Watchman. Só para terminar a parte dos livros, e antes de terem uma última frase, que agora vou passar para o público, com perguntas que queiram fazer. O Zimler editou mais este, agora é uma nova área onde ele está a desenvolver a sua atividade também, que é nos livros infantis. E este Se Eu Fosse, que é um livro muito engraçado, que procura... O engraçado disto é que, se eu fosse uma cobra, podia meter-me no meio da cama dos meus pais e pegar-lhes um susto. Se eu fosse um morcego, podia dormir de pernas para o ar. Este tipo de coisas, estão a ver? E com animais. E é muito engraçado. Sobretudo, o que eu acho muito curioso nisto é porque nasceu por causa, não tanto das criancinhas em si, mas porque ele quer formar crianças que sejam capazes de imaginar e que não sejam tão passivos, porque foi isso que reparou quando deu aulas aos seus alunos. Eu dei aulas durante 16 anos na Universidade de Porto e Escola Superior de Jornalismo, em português e inglês misturado. E descobri logo que eu não estou a criticar, estou a criticar, mas eu não quero ofender ninguém, mas o aluno português, pelo menos da Escola Superior de Jornalismo na Universidade de Porto, era muito passivo. Eles só queriam devolver no exame o que eu tinha dado nas aulas, mais nada. Então, eu sou o género do professor, eu queria participação. Então, eu fazia perguntas que eu achava muito interessantes. O que é que vocês pensam da cobertura mediática do terrorismo na França? Acha que revela preconceitos sobre pessoas de religião de Islã ou não? O que é que... etc. E ninguém queria participar, ninguém dava opinião. Eu fiquei muito frustrado. Então, eu pensei, quando um aluno tem 20, 21, 22 anos, perdeu a paixão, não quer participar, só quer devolver no exame o que foi dado nas aulas, há pouco que um só professor pode fazer para dar uma volta a isso, infelizmente, na minha opinião. Então, se eu quero realmente criar uma geração de pessoas mais dinâmicas, com muito menos medo de dizer um disparate, com espírito de aventura, eu tenho que começar quando as crianças têm 5, 6, 7, 8 anos. É isso que estou a fazer. Estou a escrever livros não moralistas, não é para dizer vocês deviam fazer isto ou aquilo ou assado, não moralistas, só para motivar, entusiasmar os alunos a fazer uma só coisa, utilizar a sua própria imaginação. Porque a imaginação, o romancista sabe muito bem, não tem limites. Eles podem viajar até qualquer planeta, podem voltar em tempo para o Brasil de 1822, podem fazer tudo através da imaginação. Então, esse é o meu pequeno contributo. Muito bem. Obrigado. É um bocado o seu modo de vida também. Sigam as vossas paixões, não se deixam cercear. E pronto, agora, antes de passar para o público, eu só perguntar ao Laurentino. Prometeu que já não ia fazer mais nenhum livro com a capa com uma data. Sim. Estamos a falar das próximas obras. Agora, até o que é que tem agora em mente? Eu enfrentei uma pressão terrível dos não leitores. Deve ser 1984. Não. Porque todos queriam que eu fizesse... Aliás, todos começaram a me sugerir outras datas, né? 1930, 64...
Eu decidi não fazer porque eu acho que, por duas razões, eu acho que essa é uma trilogia que tem uma identidade, ela tem que ser preservada, são 3 datas importantes, é como se fosse uma obra em 3 volumes. E depois porque eu acho que escritor tem de sair da zona de conforto, não pode conviver com o sucesso e dizer, agora eu vou reproduzir a fórmula que já deu certo no passado, vou surfar no sucesso. Tem que sair da zona de conforto, mesmo que isso significa correr grandes riscos. Então, eu não farei mais livros com data na capa. O meu próximo livro, que envolve um certo risco, na verdade são 3 livros, é uma trilogia sobre a história da escravidão no Brasil. Eu acho que é um tema importantíssimo, tudo que nós já fomos, nós somos hoje, e o que nós seremos no futuro tem a ver com a nossa herança africana, com o trabalho cativo. Não só do ponto de vista da exploração do trabalho dos escravos, do enorme fosso social que nós construímos e não conseguimos resolver até hoje, isso está nas estatísticas, né? Está nessa periferia violenta e empobrecida das grandes metrópoles, mas também na cor, na ginga, na música, na pluralidade da cultura brasileira. Então, eu acho que é uma história que está mal contada, contada de forma preconceituosa, de forma maniqueísta às vezes, e acho que merece uma boa trilogia, uma linguagem fácil de entender. É o que eu farei nos próximos 4 anos. Eu vou publicar só em 2019. 2019? Só em 2019. Já cá não devo estar. Laurentino, eu ouvi dizer que alguém me sussurrou que provavelmente vem escrever isso para cá e vai ficar a morar por cá. Sim, o Rui Coceiro da Porto Editora diz que todo escritor brasileiro diz isso e raros cumprem, que é vir morar em Portugal. Mas sim, nós estamos com um plano bastante avançado, né, Carmen? De vir morar aqui. Eu acho que é um Carmen, bom pretexto. Agora tem 300 testemunhas, tem que dizer que sim. Mas no fundo é um bom pretexto, é vir morar aqui, tem muito trabalho sobre a escravidão em Portugal, eu pretendo viajar várias vezes para a África, visitar os locais, ver o que existe lá a respeito disso, onde era o embarque dos navios negreiros, e gostaria muito de morar em Portugal por algum tempo, mas no fundo é um bom pretexto. Claro que sim, espero que sim, que se cumpra. E o Richard, sei que também está a escrever mais um romance histórico desta vez, só que, para fechar o círculo, ouvimos o Laurentino falar dos romances e das histórias do Império Romano. Sim, decora há 2000 anos, mas tive que fazer muita pesquisa, evidentemente. Já apanhou poucas testemunhas nessa altura? Sim. Já voltei em tempo. Volto em tempo todos os dias no meu quarto no Porto, em frente ao meu computador. Estou a viver há 2000 anos. É um prazer. Não sei quando é que vou acabar, mas estou contente. É um dia bom para mim é estar em casa a escrever um livro. E é o que tenho feito. Sim, senhor, agradeço imenso. E agora acho que vou passar a palavra aqui. Agora, vamos ver se alguém tem alguma questão. Ali, já há uma questão, vou passar. E quero eu controlar um bocadinho, só por causa do tempo, para ver se a gente faz perguntas mais ou menos telegráficas, para não demorar. Não, para fazer a pergunta, 20 segundos. 20 segundos. Então é rápido. Queria perguntar ao Laurentino que idade é que acha aconselhável para uma pessoa começar a ler este livro? Para um jovem, uma criança? Este é o que tem aí? Ou este é o novo? Este. 1822. Eu fiz ou uma... 1800. Pronto, esta trilogia. A trilogia, pronto. Sim, no Brasil eu fiz uma versão juvenil dos 3 livros, justamente para facilitar a compreensão de estudantes mais adolescentes, na faixa etária de, digamos, de 10 a 16 anos. Mas eu acredito que... o que eu tenho observado é que muitos estudantes leem a edição juvenil e depois ganham ânimo para ler a versão adulta e compreendem perfeitamente. Eu acho que o livro tem linguagem adequada. Claro que às vezes tem algumas cenas que podem chocar um pouco. Eu conto, por exemplo, em detalhes, os romances do Dom Pedro I com a Marquesa de Santos. E às vezes pode chocar um pouco. Mas hoje os adolescentes sabem mais do que nós a respeito disso, né? Então isso não tem problema. Mais do que as telenovelas
E os morangos com açúcar, de certeza que não. Isso mesmo. Então não tem problema algum. Acho que a partir dessa idade é possível entender isso. Não, mas eu conheço essas edições e, aliás, houve uma que já saiu em Portugal, se não me engano, houve uma que saiu cá. Um dos livros, não sei se é o primeiro. O primeiro saiu, o primeiro, 1808, foi o primeiro, foi publicado, 1908, edição pronto. juvenil. E tem, mas não é isto, não é fotografias e quadros antigos. É mesmo ilustrações, bonecos, e tal. O texto está resumidíssimo, já tem, não é esse texto, nem pensar. Não é, mas é quase, não é, mas é quase. Pronto, tenho aqui outra pergunta de um colega meu, de um jornalista. Laurentino, boa noite. Eu só queria fazer uma pergunta. Escreveu sobre algumas datas. Há uma data que eu gostava de saber um pouco mais sobre o Brasil, 1500. É 1500. Sim. Aliás, na terça-feira eu vou a Belmonte. Belmonte. Eu vou participar de um evento desse em Belmonte, estou muito curioso. Lá nasceu Pedro Álvares Cabral, né? E esse sim é um projeto que eu gostaria muito de levar adiante no futuro, que é explicar melhor as circunstâncias do chamado descobrimento do Brasil, né? A história oficial, ainda recentemente, sustentava que os portugueses lá chegaram por acaso, enfrentaram uma calmaria, aí teve que ir navegando para o oeste, encontramos o Brasil. Hoje já se sabe que não. Aparentemente os portugueses sabiam muito bem aonde se encontrava o Brasil, e não é por acaso que negociaram com grande habilidade o Tratado de Tordesilhas, de 1494, porque sabiam que era preciso esticar aquela linha até o local onde estava o Brasil. Então, eu outro dia escrevi um artigo que eu comparei essa volta grande, que era o segredo que Portugal dominava, né? Dar a volta grande, contornar as calmarias para conseguir a Índia, era o equivalente. Havia muito segredo na época, todos os vizinhos queriam entender o que Portugal estava a fazer. Era como a corrida espacial na década de 60 entre a União Soviética e os Estados Unidos, um grande segredo. E, curiosamente, depois da viagem de Bartolomeu Dias, é como se Portugal tivesse parado de navegar. Há poucos registros oficiais. Mas novas descobertas comprovam que Portugal conseguiu navegar muito nessa época. Mas não divulgava, porque tinha um segredo que só os portugueses dominavam e que permitiu a Portugal se tornar essa chamada primeira aldeia global, né? Então, eu gosto muito desse tema. Talvez eu me dedique a ele mais tarde. Sim, eu acho que sim. Não, claro, já existe uma bibliografia razoável. Por exemplo, no Brasil, todo estudante de ensino fundamental aprende sobre Pedro Álvares Cabral. Ainda assim, é um personagem que ninguém conhece. Quem é exatamente Pedro Álvares Cabral? Ele aparece numa linha só dos nossos livros e some. E aparentemente é um personagem fascinante, né? Gostaria muito de escrever sobre ele, sobre o descobrimento. Temos aqui mais uma pergunta. Para o Richard. Tem que ser o contrário, não é? Uma brasileira para fazer o Richard. Mas tocar há 46 anos, já me sinto portuguesa. Aliás, cobram o meu sotaque, mas pronto. Enfim. É o seguinte, Richard. Eu faço assim uns comentários e jogo no Face. E muita gente tem, inclusive um funcionário da biblioteca de onde eu vivo, que é Peso da Régua, dizem, por que não faz, a Miriam não escreve um livro, não escreve um livro? Eu me identifico um bocadinho com o Richard, que as coisas têm que ser verdadeiras, tem que ser... eu também luto muito por isto. E o que eu, portanto, gostaria de ouvir do Richard para uma pessoa que vai começar, ou quer começar a escrever um livro, o que é que me aconselha? Uau! Isso é muito difícil. Evidentemente, ler. Temos que ler bons livros, é super importante, porque eu faço a comparação com junk food e fast food. Quem está habituado só a comer hambúrgueres de McDonald's, isso vai mudar o nosso paladar. O paladar fica habituado a açúcar e gordura. E quando comemos uma refeição mais especial, maravilhosa, com ingredientes frescos, não achamos graça nenhuma. A literatura funciona um bocado assim. Quem está habituado a sempre a ler livros superficiais, clonados,
quando ele pega num bom livro, acha que é demasiado lento ou pormenorizado. Então, primeira coisa é ler bons livros. Segundo, é praticar a escrita todos os dias. É como aprender a ser violinista. Violinista, teoria é bonita, é importante, mas ele tem que ensaiar em casa todos os dias, 2 ou 3 horas. Escrever. Ter um projeto muito específico. Essas pessoas que dizem, eu quero escrever, estou a escrever em casa todos os dias, nem sei bem o que estou a fazer, mas estou a gostar, tudo bem, mas provavelmente isso não vai resultar num livro, ou um bom livro. Uma ideia muito concreta para um romance e ser persistente. É muito importante porque, como eu estava a dizer, o meu primeiro romance foi rejeitado por 24 editoras. Se eu não tivesse sido muito persistente, eu não estaria aqui com o Laurentino, eu estaria em outro sítio. Quem pensa que a vida vai ser uma linha reta e chegar ao objetivo diretamente está muito enganado. Ou é super rico e tem cunhas por todo lado. Quem não é super rico e quem não tem cunhas vai ter que bater contra muitas paredes e fazer um ricochet. Por isso, eu sempre digo, o mais importante na vida é saber fazer um bom ricochet. Temos aqui mais uma pergunta também. Também para o Richard. Não estou a ver a pessoa. Sou eu aqui, deste lado. Olá. Olá, okay. Viva. Boa noite. No fundo é uma pergunta de curiosidade. Qual é hoje o seu relacionamento com essas 24 editoras que recusaram o seu primeiro romance? Não percebi. Qual é hoje o seu relacionamento com as 24 editoras que... O meu relacionamento... Sim, ou seja, hoje já consegue editar com facilidade nos Estados Unidos? Ou é um filho pródigo? Ou, enfim, fale-nos disso. Sabe, eu sou um pouco, qual é a palavra? Ovelha negra entre muitos editoras, porque a minha carreira é completamente a pernas para o ar. Então não tenho relação. A minha editora nova-iorquina é uma editora muito boa, mas muito pequenina. Muito boa. Mas as grandes editoras, ainda hoje em dia, não estão interessadas nos Estados Unidos. A Inglaterra é outra coisa, a França é outra coisa. Nos Estados Unidos, não sei porquê, realmente não sei. As grandes editoras realmente não estão interessadas em mim. Os meus livros não decorrem nos Estados Unidos. A minha linguagem talvez seja um bocado híbrida. Eu realmente não faço ideia, mas também não estou muito preocupado. Richard, temos aqui mais uma pergunta. Muito boa noite e estou muito contente de estar aqui a ouvir ambos os escritores. E eu queria perguntar ao Richard Zimmler qual é o feedback que ele tem da comunidade judaica, se tem conhecimento do feedback da sua comunidade judaica. Da comunidade em Portugal? Ou... Em Portugal e no resto do mundo, sim. Okay. E se preparou de igual forma para os anagramas de Varsóvia, tal como se preparou para o Cabalista de Lisboa, para o último Cabalista de Lisboa. A preparação era diferente, mas igual, porque os anagramas de Varsóvia decorrem no gueto judaico de Varsóvia em 1940 e 41. Então a pesquisa era muito diferente, mas eu fiz tudo o que eu podia fazer para conseguir um romance fiel ao sítio e ao tempo. Então li muitos livros, jornais, diários, tudo o que eu podia fazer para formar uma ideia muito clara de como é que eram as ruas, a roupa. Outra vez, todos os pormenores que nós conseguimos vai enriquecer o livro e tornar o livro real para o leitor. Comunidades judaicas. As comunidades judaicas em Portugal, Lisboa e Porto e Belmonte, mas estou a referir mais a Lisboa e Porto, são comunidades bastante fechadas, por razões provavelmente históricas. Muitos séculos de perseguições, depois do Holocausto, que significa as comunidades na Europa, na França, República Checa,
Inglaterra é diferente, mas são muito fechadas. Nos Estados Unidos, no Brasil, qualquer pessoa, judia ou não, pode ir a uma sinagoga, pedir informações, pedir a possibilidade de assistir a um serviço, ou entrar sem falar com ninguém e sentar e ver. Não há problema nenhum. É aceito, é fácil, tudo bem. Na Europa não é assim. As sinagogas na França estão vigiadas por homens com pistolas. Polónia é uma história muito complexa, etc. Então a minha relação é que eu não participo nas comunidades nem de Lisboa nem no Porto, porque quando eu cheguei, eles não foram muito simpáticos comigo. Eles achavam que eu era uma espécie de extraterrestre, de um ovni americano, judeu. Quer dizer, eles não podiam categorizar-me bem. E daí eles não me aceitaram. Então eu, como tenho essa personalidade muito independente, eu disse, tudo bem, não há problema. Agora eles são mais simpáticos comigo, mas como não sou uma pessoa religiosa, não estou minimamente interessado nas regras de dieta ou de outras coisas. Eu estou profundamente interessado na mitologia, na história e na cultura judaicas, profundamente interessada, mas nas regras não estou. E por isso, mas tendo dito isso, eu recebo todas as semanas e-mails de todo o mundo, do Brasil, de Portugal, Austrália, a agradecer os livros. Às vezes são leitores judeus, às vezes não são. Para mim os leitores são iguais. Eu agradeço todos os dias esse contacto com leitores. Os livros às vezes vendem bem, às vezes não vendem bem, mas a relação que eu tenho com os leitores, e os meus leitores mais fiéis são quase todos portugueses. Para mim é obviamente espetacular. Eu não podia fazer o que eu faço sem esse apoio. É um apoio muito grande. Andar numa rua em Vila Real, ou Lisboa, ou Setúbal, e uma pessoa vem ter comigo só para agradecer o livro. Mais nada. Isso é muito bonito e é um apoio constante, psicológico, muito importante. Muito obrigado, Richard. Eu quero aproveitar, nós já passámos largamente o tempo que nos foi concedido e que por isso quero desde já agradecer a vossa presença aqui esta noite. Já vos vou pedir uma salva de palmas para os nossos convidados, mas antes quero-vos dizer que de hoje a 11 dias, se não me engano, é já dia 2 de junho, esta terceira etapa da viagem literária, que vai ser não muito longe daqui, a 90 km a sul, em Viseu, no Teatro Viriato, com outro brasileiro, José Paulo Cavalcanti Júnior, que escreveu uma quase autobiografia de Fernando Pessoa, e com o nosso amigo Francisco José Viegas. São dois ex-ministros, portanto que vai ser uma sessão também com certeza muito, muito interessante, às 9h30, Teatro Viriato, dia 2 de junho. Em nome da Porto Editora, quero agradecer a vossa presença e este serão que passaram connosco. Muito obrigado pela vossa paciência. Eu só quero dizer mais uma coisa. Eu peço desculpa por interromper. É só para agradecer várias pessoas. Quero exprimir, eu e Laurentino, agradecimentos à Câmara, à Vereadora da Cultura, ao Presidente da Câmara, à Porto Editora. Sem Porto Editora não podíamos fazer estas digressões. Esta viagem literária é um projeto espetacular deles, sobretudo do Rui Coceiro, que organizou esta sessão e está a organizar todos os outros, da Carlos Menezes e a sua equipa. E mais, eu agradeço e nós agradecemos a vossa presença. Sem vocês não faz nada, não faz sentido nós estarmos aqui e estamos muito agradecidos. Muito obrigado. Agora eu sei que há pessoas que trouxeram livros e que querem que eles os autografem. Vamos ter um tempo para isso. Vai ser ali fora, não é? O Rui estava a fazer sinal. Ali fora eles vão está lá uma mesa montada onde eles vão estar sentados e podem vos dedicar os livros. E agradeço mais uma vez a vossa presença. Muito obrigado, boa noite. Bom regresso a casa. Esperamos que tenha apreciado esta viagem, que contou com o apoio das Pousadas de Portugal, das livrarias Bertrand, da WUC, da Agência Lusa e da Antena 1. Acompanhem o restante itinerário em portoeditora.pt/viagem literária e em facebook.com/viagem literária Portugal.
Obrigado por preferir a nossa companhia.